E aí, Gui, tudo Beleza. certo? Tudo bom? Beleza? Beleza, prazer estar aqui falando com você aí. Ótimo, então. Poder É, contribuir na medida da minha possibilidade, poder contribuir aí com o teu trabalho. você vai contribuir sim a experiência que você tem. Então, vou apresentar você, é o Gui Alexandre Costa, é um diretor de produção com mais de 30 anos de experiência, realizando eventos, vídeos corporativos e filmes publicitários. É um cara que eu conheço já há algum tempo, sei da experiência dele e eu acho que ele vai ajudar muito nisso que eu estou fazendo, que é uma oficina para ajudar ou compartilhar algumas informações que eu tenho e com você também sobre o planejamento de um evento, né? Produção de um evento, os passos a passo. Então, eu queria saber a sua expectativa. Quando você é contratado para um trabalho, tem as fases, né, de cada passo desse planejamento do evento. Tem o briefing com o cliente, tem o orçamento, a contratação de fornecedores, depois a gente faz o cronograma, aí começa a montagem, a realização do evento, depois a desmontagem, no final a prestação de contas. Eu acho que isso engloba todas as fases. E aí eu queria ver com você, conversar com você sobre isso. É, Como é que você vê cada fase dessa? Qual a importância de cada fase dessa no planejamento de evento? Você acha que tem alguma fase que é mais importante do que a outra ou uma complementa a outra? Elas são fases que elas se complementam, né? Na verdade, um evento, né, ele tem as suas características próprias em função do que o cliente imagina de ativação de marca ou de lançamento de algum tipo de produto, ou até mesmo assim um show ou alguma coisa do tipo, né? Então, esses eventos são de várias formas. Tem os corporativos, né? Que é o que a gente, normalmente, é o que tem mais aí rolando no mercado, são os corporativos. Tem os grandes eventos, que eles acontecem, podem acontecer normalmente na área esportiva, né? Como Olimpíadas, que nós fizemos, e Copa do Mundo também, né? Foi uma experiência bem legal aqui no Brasil. A gente teve a oportunidade de compartilhar conhecimento e aprender também a mecânica operacional de um evento de grande porte internacional, com grandes anunciantes, com grandes fornecedores e com equipe também multidisciplinar e alguns deles até mesmo de outros países, né? Foi bem legal um evento como esse. Mas, basicamente, né, o que a gente normalmente faz mais são eventos corporativos, que eles vêm de encontro ao que o cliente imagina que seria importante para ativar a sua marca, né? Nesse universo de eventos corporativos, a gente tem os mais variados, desde os menores, né, onde a diretoria ou o pessoal de marketing ou o pessoal comercial fala para motivar a sua força de vendas ou para passar algum tipo de informação relevante, até mesmo os maiores de lançamento de produto, como carro, como linha de cosméticos, no caso de uma grande empresa desse ramo, ou até mesmo remédio ou seguro, enfim. São eventos corporativos, né? Esses eventos corporativos, como a intenção deles normalmente eles juntam as coisas, né? Eles fazem um lançamento do produto para o mercado de uma forma geral e, junto com isso, eles agregam a força de vendas para poder motivar, né? Eles ao conhecer o produto que está sendo lançado e também motivá-los a vender, né? E aí, esses eventos, a gente também pode assumir características das mais variadas. Tanto uma coisa pequena, dos caras numa salinha falando para os seus funcionários, quanto uma coisa grandiosa, que pode se desdobrar além do lançamento de produto e da motivação da força de venda, pode se desdobrar com premiação para a força de venda, pode se desdobrar com show ao fim do dia. Enfim, são os mais variados possíveis, né? O bacana desse mercado de eventos é que ele, embora tenha aí todo um procedimento que não tem muito de como fugir, né? Que é essa parte toda aí de pré-produção, de escritório, basicamente, né? E de conversa com o cliente. Mas o bacana é que nenhum evento é igual ao outro. Por mais parecido que eles sejam, eles são diferentes entre si, e por eles serem diferentes, para a gente que é de produção, é motivador, porque
eu, pelo menos, encaro como um desafio, como uma possibilidade de poder contribuir com a minha expertise, com a minha experiência, e também poder aprender, né? Porque o que acontece no evento são as situações as mais inusitadas possíveis, né? Desde um carro que furou o pneu na estrada trazendo o artista que vai se apresentar, o que vai dar uma palestra, até o gerador que, quando foi começar o evento ou o show, pifou, queimou, e aí a gente teve que correr com backup, chave reversora, enfim. Então, para a gente, assim, de produção, o bacana é ser esse desafio, essa motivação e o fato de não ter rotina, né? E poder, de alguma maneira, estar sempre estimulando, se estimulando, se desafiando a resolver e atender a necessidade do cliente. Então, como você falou, né, tem os eventos pequenos e os grandes eventos. E eu acho que, independente do tamanho do evento, eu acho que todo evento é um grande evento, né? Pelo menos para a gente da produção, para que a gente não se engane, é um pequeno evento e relaxe, e aí justamente isso que pode acontecer, né? A gente nunca está preparado para o pneu que furou, porque pô, o cara está vindo de carro, daqui a pouco ele chega. E então a gente é sempre achando que pode ser um pequeno evento, né? Isso, na verdade, é uma observação que eu faço. As pessoas, às vezes, relaxam. É um evento pequeno, como você falou, né? Você deu o exemplo, uma salinha pequena com 20 pessoas lá dentro, está passando só um vídeo, não vai acontecer nada. E aí a gente relaxa, sai para tomar um café, não sei o quê, aí o som pifa, não sei o que, não funciona. Então, eu acho que todo produtor ele tem que estar acompanhando e sempre pensar que é um evento, independente se ele é pequeno ou grande, né? E aí tem como a gente falou aí, você explicou bem, que é o briefing do cliente, cada cliente tem o seu briefing, e aí depois disso a gente tem sempre que fazer um orçamento em cima desse briefing, né? Que eu acho que também é uma parte importante, né? Na verdade, assim, normalmente, o que acontece? Bom, primeiro, com relação ao que você falou, é isso mesmo, né? O evento, seja ele pequeno, médio ou grande, o importante é a gente tratar ele como se fosse, e de fato, para a gente que trabalha nesse mercado de freelancer, principalmente, é a coisa mais importante do mundo naquele momento. E evento, assim, não é televisão, não tem replay. É ao vivo. Tem que... Então, você tem toda a sua energia, toda a sua atenção tem que estar voltada para ele no momento em que ele está acontecendo, porque ele é uma coisa única. Com relação ao desenvolvimento do trabalho, né? O primeiro passo é esse mesmo, né? É o briefing, seja ele presencial, ou seja, um trabalho que já está dentro da produtora ou da agência de eventos, seja ele uma concorrência, né? Quando o trabalho já está dentro da produtora, fica mais fácil, porque quando isso acontece, normalmente é porque já existe uma relação de confiança e de excelência do trabalho, tanto do cliente em relação à agência ou à produtora, quanto da produtora em relação à necessidade do cliente. Ele já sabe o que o cara está acostumado, qual é a expectativa dele, o que para ele é importante, o que não é. Então, a gente já é um tipo de trabalho que tem a sua característica própria. Quando é uma concorrência, também, normalmente, essa concorrência ela se dá através de ideia e preço, né? O cliente diz o que ele quer fazer, dá mais ou menos uma ordem de grandeza do volume de quantitativo de dinheiro que está envolvido, e ele aguarda que o departamento de criação ofereça aí uma ideia, né? Ideia do que vai ser, para que a produção possa orçar em cima dessa ideia. E aí, normalmente, o cliente escolhe a ideia que para ele é mais interessante, ou mais atraente, ou mais diferente, e depois, aí sim, começa o processo de negociação, de orçamento, né? A gente já vai ter um orçamento prévio, né? Mas esse orçamento ele vai sofrendo ajustes em função do budget, né? Da disponibilidade financeira que o cliente tem, e também das adequações que ele vai sugerir em função da necessidade dele. Mas é assim, é o briefing, depois do briefing vem a criação, em cima da criação é feito o orçamento, depois vem a apresentação para o cliente, essa apresentação é de variadas formas,
pode ser presencial, através de prancha, pode ser através de uma apresentação estilo PowerPoint, pode ser através de um vídeo ou de um storytelling, que está muito na moda também ultimamente. Aí é feita a apresentação para o cliente compra ou não a ideia, e a gente vai promovendo os ajustes na medida da necessidade. Esse é o primeiro passo, né? Uma vez aprovado tudo, aí sim passa a parte de planejamento e desenvolvimento, onde a produção, junto com a criação, vai oferecer aí as possibilidades de trabalho para a realização daquela ideia, né? Isso tudo, claro, com acompanhamento do cliente de perto, através, normalmente, do departamento de atendimento. Que a gente até brinca dizendo assim, não bota a produção para conversar com o cliente, porque vai dar merda. Porque são determinados tipos de... A produção, como é muito mais pragmática, às vezes ela não tem vamos dizer assim, o talento necessário para conduzir uma conversa com o cliente, e isso pode gerar no cliente angústia ou contrariedade, o que para a gente seria uma atitude normal. Então, normalmente, isso tudo é feito através de uma interface, que é o atendimento. E aí a gente vai desenvolvendo o trabalho, o atendimento vai pontuando o que é importante, o que não é, a gente vai oferecendo aí o passo a passo ao cliente, ele vai fazendo acompanhamento, vai balizando a gente, e a partir do momento que a gente tem tudo isso já dentro de um escopo, né, dentro de um... Acho que a aprovação do orçamento, né? A aprovação do orçamento, né? Depois que a gente tem isso, a gente tá dentro de um cronograma de trabalho, a gente vai desenvolvendo, né? Aí passa pela parte de negociação com os fornecedores, né? Então, aí você sabe também como é que é. E aí sim a gente cai no cronograma, que eu acho que é uma das coisas principais, uma das fases principais desse planejamento, né? A gente tendo um cronograma, eu acho que é onde que a gente desenvolve, pelo menos, né, depois que passou toda essa parte inicial, é onde a gente realmente começa o trabalho, né? O trabalho de produção, é o cronograma. Esse, na verdade, é o melhor dos mundos, né? A gente ter esse cronograma e conseguir fazer com que esse cronograma aconteça. Mas, normalmente, o que a gente tem mesmo é a data em que o evento vai acontecer. Seja essa data um dia, ou seja um período de tempo, 2, 3 dias, uma semana, um mês, a depender da característica do evento. Mas a gente já tendo o nosso, vamos dizer assim, o nosso deadline, a partir de que a gente tem esse momento, a gente trabalha de trás para frente. A gente tem a data, a gente vai montando um cronograma de trabalho e de planejamento para atingir o nosso ápice, que seria o dia do evento propriamente dito, né? E esse cronograma ele é tão mais eficiente quanto maior o tempo que a gente tem disponível para o planejamento, que, na realidade, a gente quase não tem, né? Você sabe disso. Então, quando a gente montou o cronograma, e aí a gente começa a data de início da montagem, né? Vamos começar dia tal, né? Dia tal a gente começa a montagem. Então, e aí eu vou te fazer agora uma pergunta. Quais as qualidades que você considera importantes para a realização desse trabalho dentro do cronograma? Claro, tem a pontualidade, mas a gente sabe que esse cronograma, a gente faz o reverso, né, de trás para frente, e aí a gente começa, tem que estar pronto, amanhã tem que estar pronto isso, depois da manhã isso, e aí é o que eu estou te perguntando sobre a qualidade, né? Os fornecedores são bons, você confia e tudo, mas tem sempre os percalços do dia a dia, né? Aquelas demandas ou que a gente não consegue realizar, né, no dia e tem que passar para o outro. Qual a qualidade que você vê para a realização desse trabalho? O mais importante, e que vai balizar e determinar tudo, inclusive a parte, principalmente, né, para os donos da agência ou da produtora, que é o retorno financeiro, é você ter uma pessoa qualificada e experiente à frente do projeto para que possa ter organização e, principalmente, planejamento. O planejamento é fundamental. Com o planejamento é que a gente procura antecipar os percalços que a gente vai acontecer e antecipar também as possíveis soluções. É que a gente fala, né? O plano A, o plano B, o plano C.
Ainda tem a carta na manga, né? Ainda tem as cartas na manga, que é o pulo do gato. Isso aí a gente não conta para ninguém. Esse você não pode contar. Mas, basicamente, é um planejamento, é você ter uma pessoa que seja organizada, que tenha experiência para poder se antecipar e antever o que pode vir a dar certo, o que pode vir a dar errado, e que essa pessoa tenha uma canastra, né, um elenco de fornecedores com os quais ela está acostumada a trabalhar e já tenha desenvolvido algum tipo de confiança na qualidade do trabalho que esse fornecedor vai entregar. Então, foi uma coisa que eu estava conversando no outro vídeo sobre o network do produtor, né? O network do produtor ele tem que estar sempre atualizado e com novos fornecedores, né? Até para você ter conhecimento de novos formatos de trabalho, de novos fornecedores, e é isso que eu estava falando com ele. O network do produtor ele tem que estar sempre muito bem atualizado e ser cada vez extenso, né? Cada vez maior, para você ter essas facilidades de contratação. Sim, e a curiosidade de você, por ter experiência, né? Você saber os caminhos que você vai ter ou vai precisar percorrer para conseguir, de repente, um fornecedor para uma coisa diferente que o cliente está imaginando. Seja, por exemplo, há uns anos atrás, a gente chegou a montar um evento que tinha uma holografia e você não tinha não é uma coisa comum de mercado, que você chega ali, pega lá no Google, entra lá e busca lá fornecedor de som, tem uma cacetada, mas de holografia não necessariamente tem. Às vezes é um vídeo 3D, que também necessita de recursos que ultrapassam uma mera exibição de projeção de vídeo. Então, você tem que ter, além da network, que é fundamental, a experiência e a curiosidade de você desbravar caminhos para situações diferentes e inusitadas que vão ser colocadas e que você, por ser da produção, vai ter que resolver de alguma forma. É sempre pesquisando, né? É o tempo todo que você pesquisando coisas novas. Não só pesquisando coisas novas, como vendo, consumindo também muito do que está acontecendo lá fora, grandes eventos, grandes shows, para você ver até porque essas referências, né, que todo produtor, pelo menos o bom produtor, tem que ter essa curiosidade de estar se atualizando, vendo o que está acontecendo, essas mesmas referências o cliente também vai ver. Com certeza. Porque tem para o produto dele uma coisa que ninguém tem. É claro que aí o que vai determinar se ele vai ter essa coisa ou não é o dinheiro que ele vai ter disponível, né, para a realização, mas você tem que estar atualizado com as referências, até para poder, na dinâmica do atendimento e da conversa com o cliente, poder oferecer a ele opções e poder oferecer também a ele formas de você atender ele naquela necessidade, gastando o mínimo possível, né? Então, isso é fundamental. O produtor tem que ter fornecedor e fornecedor que seja de confiança, que você sabe que, de repente, caramba, domingo, mas eu preciso arrumar um projetor, tem que abrir a empresa do cara. Você vai lá, você tem um fornecedor que você vai conversar com ele e vai abrir a empresa para você. Queimou o gerador. Agora, domingo, 2h da manhã. Sabe, se você ligar para aquele cara do gerador, que é o teu parceiro de trabalho, ele vai se virar, ele está dormindo, está com a esposa, mas ele vai levantar, vai abrir a empresa, vai mandar um gerador para lá para te socorrer. Ou, sei lá, o transporte quebrou um ônibus. Você sabe que você vai ter que ter o teu parceiro, que é o cara do transporte, vai correr atrás para você para poder te atender. Porque essas coisas, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha até o luxo, né, que hoje em dia é luxo por conta da grana, de ter um backup, às vezes até o backup pode dar ruim. Então, você tem que ter uma network que te permita ser socorrido em caso de necessidade, porque o cliente também não quer saber. Ele quer saber que ele contratou um negócio lá e o troço tem que acontecer, seja de uma forma, seja de outra. Então, as qualidades, né? E uma coisa que eu estava falando nos outros vídeos é isso. Quando começa uma produção, o produtor ele fica 24 horas ligado, né? Telefone ligado 24 horas, como você está dando esses exemplos aí.
2 horas da manhã o gerador pifou, o carro quebrou. Então, você tem que ter os parceiros que tem que estar te atendendo 24 horas. Para eles atenderem, você também tem que estar 24 horas ligado. Você pode deixar uma montagem que está sendo feita e vai descansar, porque no outro dia tu vai chegar cedo, e esse pessoal que ficou de noite lá vai dormir e tudo. Mas alguém vai te ligar 2 horas da manhã, você está em casa e fala, olha, o gerador aqui que eu estava ligando a luz queimou, o que eu faço? Eu vou embora? Ou porque eu não tenho como acabar o trabalho, e aí a gente tem que ter essa agilidade, né? E as soluções com o network. Então, eu acho que, pelo que você estava falando, as grandes qualidades é a gente ter um network e ficar ligado e ter as opções e soluções numa produção 24 horas por dia. Isso, e ser organizado para poder fazer isso fluir de um jeito. De funcionar. Né? Tá. Já que nós vamos das qualidades, agora vamos falar dos defeitos. Quais os defeitos que você vê na produção? Que a gente sempre identifica, né? A gente resolve, mas a gente sempre vê aqueles defeitos que no próximo evento você não queira repetir. Né? Você já identificou e fala assim, não, ó, no próximo evento isso não pode acontecer, eu vou tomar essa atitude, vou fazer isso dessa maneira, vou fazer isso daquela maneira, para que isso não se repita. Assim, tem vários tipos de defeito. Né? Uma coisa que não sei nem se seria defeito, mas que me incomoda na hora de você contratar, principalmente equipe, você chama uma pessoa para trabalhar, pelo menos comigo, o cara me chama para trabalhar, eu quero saber o que é o projeto. Depois que eu souber o que é o projeto, talvez eu venha até perguntar quanto é que tem de grana para mim. Mas, hoje em dia, uma coisa que me incomoda muito é você chamar a pessoa para trabalhar, a primeira coisa que ela pergunta, em vez de saber qual é o projeto, é qual é o cachê. Isso me incomoda. Não sei se é um defeito, mas me incomoda em termos da mão de obra. Em termos do trabalho em si, o que um defeito é fruto também de você relaxar. Você acha que tem uma parceria, acha que aquele cara já conhece o teu jeito de trabalhar, o teu nível de exigência para garantir a qualidade, e aí você acha que está tudo certo, relaxa, quando você vai ver, o cara montou um negócio errado, não esticou direito um tecido, a lona ficou torta, o palco ficou desnivelado, a cadeira foi montada de um jeito que não é o jeito que você gostaria, as áreas de escape ou de entrada e saída não respeitaram a norma técnica. Então, esse tipo de... Isso é um defeito, é você relaxar confiando na parceria do teu fornecedor, parceria essa que já foi desenvolvida ao longo dos vários trabalhos que você fez. Esse vamos dizer assim, um defeito, é você relaxar. Por isso, você tem que estar sempre ligado. Fora isso, um defeito é você, que a gente já não cai mais nessa, né? Mas a gente já caiu muito. É você, não tem grana, eu quero contratar o fornecedor X, porque eu sei que ele vai me entregar e eu vou ficar tranquilo, não vou ter problema, porque ele vai me dar... se acontecer algum problema, ele vai solucionar. Mas eu não tenho dinheiro para pagar ele, na negociação ele não conseguiu chegar no preço, eu vou contratar um fornecedor com o qual eu nunca trabalhei, porque ele é mais barato. Isso daí é um problema. E, às vezes, você explicar isso para o teu cliente... Assim, eu chamo o meu cliente, na verdade, é o atendimento. O atendimento, claro. O meu cliente não é o cara que não é, por exemplo, a Volkswagen ou a L'Oréal ou a empresa. O meu cliente é quem fala comigo, é quem me cobra e é quem me brifa. Então, assim, às vezes a dificuldade é você explicar para uma pessoa que é de atendimento, que a expertise dele é o relacionamento, que aquele dinheiro que está destinado para aquele determinado tipo de fornecedor, tem que gastar naquilo. Por quê? Porque você vai contratar o outro que você não dá para economizar. Não dá para economizar. Claro, você tem sempre que buscar otimizar os recursos. Né? Afinal de contas, a gente ganha para isso. Mas não dá para você trocar, às vezes, a responsabilidade de dar algum problema errado por conta de um orçamento. Isso a gente já não cai mais nessa. Mas é um defeito que muita gente está começando, quer mostrar serviço,
É economizar e aí no final dá Mágica, problema. solução mágica do fornecedor baratinho, que é gente boa e vai resolver o problema. Às vezes não resolve. E aí cria um problemaço. E É aí eu maior. vou. E aí, durante a montagem e a realização, a gente convive com duas palavrinhas que não tem outro jeito. É a pressão e o estresse. Tanto na montagem como na realização. Na montagem, eu acho que a gente vive mais na pressão, porque a gente tem que montar, o tempo geralmente, cada dia que passa, o tempo de montagem é menor, né? A gente tinha Você vai 10 dias chegando para no prazo, montar. né? A gente tinha 10 dias para montar e agora a gente só tem 6, agora só tem 5 e cada dia que passa vai diminuindo e se a montagem não está. Então a gente tem aquela pressão. E tem o estresse da realização, né? Porque como a gente já comentou lá atrás, lá no vídeo, é ao vivo, né? Não se repete, errou, quebrou, parou. Então, para a gente tem que evitar isso. Como é que você convive com essa pressão e esse estresse durante o trabalho? Qual a dica que a gente pode dar para a gente? Claro que a gente vai ter que ter a pressão e o estresse, isso não tem jeito. Mas como é que a gente convive melhor com isso? Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma para que isso não prejudique nem a montagem, nem a realização do trabalho? Olha, eu vou te dizer de mim, né? A pressão e o estresse, por incrível que pareça, o absurdo que eu vou dizer, eu até gosto. Eu gosto porque me mantém na atividade. E mais, a maneira que você tem, pelo menos eu encontrei de resolver isso, é, primeiro, um bom planejamento. E esse bom planejamento passa por às vezes, até alguns tipos de várias reuniões com o seu fornecedor. Para quê? Porque esse cronograma de montagem, que uma coisa é o cronograma de trabalho, o cronograma de montagem está dentro do cronograma de trabalho, mas é a fase, né? É a fase do evento que vai determinar tudo. Então, você tem que compartilhar as suas expectativas e o seu pensamento com o fornecedor, para ele dizer para você também se é viável ou não. Não adianta você imaginar, tá, vou montar essa tenda aqui um dia, não falou com ninguém, não conversou com ninguém, acha que dá para fazer porque no outro evento você fez. Aí tu chegou lá na hora, o terreno está acidentado, choveu, aconteceu alguma coisa, o fornecedor atrasou, o fornecedor está saindo de um lugar que é mais distante do lugar daquele cara que você, daquele outro fornecedor com o qual você fez o evento anterior, que você achou que ia dar certo. Então, você tem que compartilhar e ter essa cumplicidade. Todos têm que estar envolvidos e imbuídos do mesmo objetivo, que é entregar. Essa é a primeira coisa. Bom planejamento, compartilhar, de certa forma, envolver o teu fornecedor com aquele teu cronograma de trabalho e não se conformar com o cronograma. Por exemplo, se você tem 3 dias para montar uma tenda, você tem que correr para montar em 2, porque você não sabe o que pode acontecer. Aí choveu, engarrafou, teve passeata na rua, o carro não passou. Você não pode achar que tudo vai correr às mil maravilhas. Então, você tem que, na medida da tua possibilidade, imprimir um ritmo de montagem superior àquele que você planejou, para você ter entre aspas, né, uma folga ao longo desse cronograma de montagem que te permita ter a segurança de que você vai entregar, se possível, até antes. E isso é bom também porque não só a montagem, né? Tem a montagem e depois da montagem tem os ensaios, né? Tem um ensaio técnico, que é para ver se está tudo funcionando de acordo com o que foi vendido para o cliente. E esse ensaio técnico, como às vezes normalmente envolve luz, não é de dia, você tem que fazer de noite. Para você fazer de noite, você tem que entregar de dia. Isso não adianta você entregar um negócio montado de noite. Como é que o cara da luz vai ensaiar na madrugada? Pode ensaiar? Pode ensaiar. Se precisar, ele vai ensaiar? Vai ensaiar. Se precisar virar à noite, ele vai virar à noite? Vai virar à noite. Se isso estiver no cronograma, é isso que vai acontecer, o cronograma. Mas a gente tem que trabalhar para antecipar as coisas, entregar, de preferência, antes do prazo combinado, para você poder dar mais tempo para a parte que para o cliente, porque para o cliente, o que aparece para o cliente? É
o dia do evento, se deu certo ou se não deu certo. Então, quanto mais tempo de ensaio você tiver, seja ensaio técnico, seja ensaio artístico, seja um ensaio que a gente fala que é um evento acontecendo na véspera. Normalmente, na véspera, o evento que a gente vai fazer valendo, a gente repete ele na véspera, para ver se realmente... É como se fosse assim... É um ensaio valendo, né? É um ensaio valendo, são sistemas de duplo cheque, né? Você checa de novo, recheca para ver se está tudo certo. E mesmo assim, teve evento que a gente montou, estava tudo certo. Vamos ligar a luz. Puf, ligou a luz, cadê a luz? Não tem. Por que não tem? Porque o cara roubou o cabo. O cabo no caminho do Cristo Redentor. O evento ia acontecer de noite, o cara roubou o cabo de manhã. Então a gente teve que correr no mercado para comprar o cabo novo, repassar aquele cabeamento todo. São coisas que acontecem. E se a gente não tivesse entregado na véspera, tivesse deixado para entregar no dia, a gente estava ferrado. Então, assim, a gente tem que... Desculpa, eu estou me movimentando muito, mas aqui acaba escorregando. Então, a gente tem que procurar sempre se antecipar e, na medida da possibilidade, imprimir um ritmo de montagem que te permita entregar antes do prazo combinado. Então, isso você acha que é o que não é resolver, mas é a melhor forma de você trabalhar com a pressão e o estresse, tanto da montagem como da realização do trabalho? Porque você acaba deslocando a pressão para esse ritmo que você vai imprimir. Então, a pressão acaba sendo produtiva em vez de ser contraproducente, porque você usa a energia dela para realizar aquilo que você se propôs a fazer. E o estresse é normal. Hoje em dia, todo mundo vive com estresse. Aí não tem jeito, não adianta. Nem o cara que vive lá na praia vendendo água de coco, o cara tem estresse. Então, não tem muito jeito. O que eu procuro fazer é isso, é saber que... ter a consciência de que isso existe, faz parte da vida, faz parte da produção que eu escolhi, e eu tenho que tornar isso... eu tenho que fazer com que isso, que a princípio seria uma coisa que viria de contra a prejudicar o meu trabalho, eu tenho que procurar transformar isso em uma coisa que seja produtiva, que eu retire daí a energia necessária para entregar e seguir com a montagem da melhor forma possível. Então, assim, resumindo, hoje em dia, o estresse e a pressão, para mim, eu lido bem com isso. O que eu não lido bem é falta de educação, que às vezes a pressão, a pessoa que não está muito acostumada, ela ela fica desequilibrada e aí, por conta do desequilíbrio, acaba cometendo uma grosseria ou uma falta de educação. Isso aí, realmente, isso me tira do sério. Eu ainda tenho que... Embora eu já tenha... os anos já tenham me permitido elaborar melhor isso, mas eu tenho que ainda me aperfeiçoar mais, porque, às vezes, tem determinadas coisas que realmente me tiram do sério e não adianta, porque você vai acabar criando uma zona de atrito que não vai te resolver e pode até te prejudicar. A pressão é normal para mim. Acaba até prejudicando, às vezes, até no andamento do trabalho, né? Você acaba, ali é uma pessoa da equipe que está fazendo lá o trabalho dela, vocês brigam e, por algum motivo, isso acaba prejudicando, ou a pessoa vai embora, não quer mais fazer, tem que contratar outro, ou continua fazendo trabalho, mas com aquela má vontade que a gente conhece quando tem aquele grande problema de relacionamento. É o que eu falo sempre, que as equipes têm que estar em sinergia e, claro, sem esse problema aí de a falta de educação, porque, como você falou, algumas pessoas não conseguem conviver bem com a pressão e com o estresse e acaba se desequilibrando e gritando, falando um monte de besteira e atrapalhando, inclusive, o trabalho dos outros, porque a gente tem uma sequência de trabalho, né? Como você falou, o cara da luz depende do gerador, o gerador depende da energia, da energia depende do eletricista, cada um depende de um, e se não tiver essa sinergia entre todos e um ou outro estiver, como a gente diz, de bico e com má educação, acaba prejudicando o trabalho no todo, né? Claro, e às vezes tu seja no teu contratante, o dono da agência, o dono da produtora, seja no cliente, isso já pode fechar portas futuras para você, né? Também tem isso. Então, Gui, em que momento da produção você vê que o trabalho está indo bem?
Em que momento da produção você vê que pode dar problema? Como você comentou, você tenta sempre antecipar, se a montagem está para 3 dias, você tenta antecipar para 2, para ter uma folga, né? Para qualquer eventualidade, qualquer imprevisto que aconteça, você tem aquela folga. Aonde você vê que o trabalho está indo bem ou que o trabalho vai dar problema lá no final, na realização, na montagem final ou no ensaio? Quando eu vejo que assim, o meu principal termômetro para medir se o trabalho está indo bem é você ver o relacionamento da equipe, né? Que a gente fala que a ambiência, o ambiente de trabalho. Se está todo mundo trabalhando, concentrado e feliz porque tá vendo que está dando o seu melhor e não está sendo valorizado, você já percebe que ali já tem tudo para o evento dar certo. Se você vê também que aqueles seus fornecedores, parceiros com os quais você está acostumado a trabalhar, que sempre te atendem, você tem a segurança de que, se não há emergência, eles vão te socorrer, e a coisa está funcionando de acordo com o planejamento que você imaginou, isso também é um outro sinal de que o evento está acontecendo bem e que vai dar certo. Os sinais de que não vai dar tão certo assim é quando você vê que começa a ter rusga entre a equipe, um começa a falar mal do outro. Aí você já sabe que você tem que atuar imediatamente para dissolver aquele nó ali, que aquilo ali tem potencial de se tornar uma coisa enorme, que pode até vir contra o evento. Ou se você contratou alguma coisa e na hora exemplo, você contratou lá um determinado equipamento de som, que é uma mesa XPTO, e o cara trouxe, em vez da XPTO, a XPTY, e disse para você, não, vai dar certo, leva a fé que vai dar certo, aí isso já é um sinal de que pode vir a dar errado. E aí você tem que, ou ir em cima do cara e exigir, o cara também pode dizer para você que não tem, ou você fazer valer o contrato, porque hoje em dia não é só o cara passar o orçamento, você dá ok e está pronto. Você dá o ok no orçamento, sim, mas você celebra o contrato. Nesse contrato tem tanto as benesses quanto as penalidades. Se o cara diz que vai entregar XPTO, tem que entregar XPTO. Mas se você começa a perceber que o cara começa a querer te enrolar, achando que você vai acabar entubando aquilo, isso é um sinal de que pode dar errado. Ou, às vezes também, que é uma coisa que não depende da produção, você tem um atendimento que não passa as coisas direito para você, ou que o atendimento ele tem que funcionar como um filtro entre o desejo do cliente e o que a produção está realizando. Se ele não funciona como um filtro, ou se ele faz uma filtragem errada, tipo, o cliente fez um pedido e ele não passou porque ele não achou importante, ele tem que compartilhar. Isso é um sinal também que pode dar errado. Outra, inexperiência do atendimento, inexperiência da equipe, inexperiência do fornecedor, principalmente insegurança do cliente, às vezes por conta da inexperiência, às vezes por conta de que o cara não sabe mesmo, são indicativos também de que um evento pode vir a dar errado. Mas, na verdade, mesmo dando errado, acaba dando certo, porque, no final das contas, a gente realiza, né? E aí, depois, a gente vai discutir onde que errou para corrigir para os outros que virão na sequência, com certeza. Então, isso é uma coisa que eu já também comentei no outro vídeo que foi realizado. A transparência, né? A transparência entre a produção e o cliente, né? Não necessariamente o cliente final, como você falou, o cliente da produção é o atendimento. Então, se não houver uma transparência entre você e o atendimento, vou te dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa na montagem que você vai atrasar um dia ou não vai entregar do jeito que pediu, que é quase impossível isso acontecer, porque a gente tem que entregar o que foi solicitado, mas você tem que dar a transparência para o cliente estar sempre ciente do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. A luz ali não ficou boa e o cliente vai visitar a montagem, né? Tem alguns clientes que gostam de visitar a montagem, durante a montagem, lá visitar. E aí você chega lá, o cliente olha, pô, aquela luz ali não está funcionando. E aí você fala, não, aqui está tudo certo, porque ainda não ligou.
Não, você tem que falar, não, aquilo ali não foi ligado porque deu um problema, a luz queimou, o cabo a gente vai ter que trocar. Eu acho que tem que ter essa transparência, porque aí o cliente fica confiante no que você está falando. Porque quando Sim, ele fica confiante, ele sabe que mesmo que você tenha um problema, você já falou para ele o problema e falou que vai solucionar o problema. Do que não falar a exatamente. verdade e lá na frente você falar. Ele falou, pô, mas aquela luz você falou que estava tudo certo, ela continua não funcionando e aí você não tem o que falar. Eu mencionei isso no outro vídeo, que eu aprendi com uma pessoa que é melhor você ficar 1 minuto ou 30 segundos com uma cara vermelha, né, que você está falando uma coisa e ficar com vergonha, do que depois você ficar 5 horas com uma cara amarela, sem saber o que dizer para o cliente, porque aquilo Claro, ali não está dentro do que foi combinado e que você falou que estava tudo certo. claro. E mais importante é exatamente isso, é você é, verificar o problema, passar para o cliente. O problema, claro, você não vai passar na dimensão que às vezes o problema tem, mas principalmente dizer para ele que vou resolver, Isso. vai acontecer, fica tranquilo porque já está vindo. Aí você pode até, né, a gente Claro. às vezes conta as coisas, né? Às vezes aumenta um pouco, às vezes até inventa, mas o importante é o cliente estar seguro de que tem um profissional ali que está atento ao que está acontecendo e que está procurando as soluções para os imprevistos que às vezes acontecem. Que é o. Se quebrar essa cadeia de confiança, aí, aí é o caos, né? Aí se instaura o caos, aí é barata voa. E barata voa, Tudo pode tá ferrado. acontecer. Não pode acontecer. O E que. às vezes também o que acontece é o seguinte, o cliente vai lá verificar. O cliente, eu até brinco dizendo que se não tivesse o cliente ia ser ótimo, né? Porque o cliente tem os mais variados tipos. Tem o cara que vai lá para catar o defeito, para poder jogar na sua cara, numa de te deixar constrangido, e não abraçar junto contigo e te orientar, de repente está acontecendo aquilo ali que você não percebeu. Ou às vezes você percebeu, mas você não falou porque você não achou importante, mas ele viu. Aí você, não, isso aqui já tinha visto sim, já tá aqui no escopo de trabalho, nós vamos fazer assim, assim, assado, já está previsto, já está chegando. Agora, tem cliente que está ali só para te ver se consegue te pegar. Né? Acaba sendo contraproducente, porque você fica aquele jogo de gato e rato, né? Aí não é legal. Esse é um dos sinais de que a coisa pode dar Pode errado. dar errado. Mas, graças a Deus, até hoje, que eu me lembre assim, não houve nada em que eu estivesse trabalhando que eu diga que, deu errado. Assim. Tive vamos dizer assim, eu fui abençoado, tive essa sorte. Não, eu acho que os produtores, claro, que acredito que nem todos, mas a maioria dos produtores eles são abençoados, né? Porque no final, como você falou, no final o trabalho é realizado. Pode ser que ali É, uma luzinha não acendeu, o microfone deu ali um chiado, mas o o trabalho ele vídeo, o foi. vídeo entrou na hora Entrou na errada. hora errada, mas aí tudo. Mas o evento é realizado, porque, como a gente está falando, né, o evento é uma coisa muito maior do que o chiado do microfone ou o vídeo que entrou no lugar errado. Né? É um conjunto de coisas que está acontecendo. E ali tem, às vezes, tem as falhas. Né? Eu não considero como erro. É uma falha, né? O microfone deu um chiado, o vídeo entrou na hora errada, ou, né, um dedo nervoso lá apertou onde que não tinha que apertar. Mas eu acho que, no geral, que a gente sempre fala, né? No final tudo dá certo, porque o evento é realizado, né? E por incrível que pareça, né, assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita em algo maior, né? Mas, acreditando ou não, tem aquelas coincidências que parece que, você, de alguma maneira, está blindado. Um caso que aconteceu uma vez comigo, que eu estava fazendo um evento, lançamento de um carro, então a gente montou uma tenda num lugar assim mais afastado, numa cidade aí de Serrana, que no caso foi Friburgo, e era uma tenda que os caras chegavam do test drive e paravam os carros e essa tenda estava montada com uma série de monitores de televisão, naquela época era TV de plasma, e que tinha as várias etapas de produção do carro. Chegando no chassi, montando o pneu, montando a lataria, aperta aqui, aperta ali, o robô funcionando, o carro sendo testado, enfim. E
Os caras acabaram o test drive, passaram ali, fizeram a sua refeição e saíram. Quando eles saíram, entrou uma ventania, mas um negócio assim, tipo assim, furacão, né? A tenda, claro, é uma tenda que é uma instalação provisória, é uma obra. Ela é estaiada, tem fundação, tem tudo isso. Mas não é um prédio que você tem uma fundação lá de 20 metros para baixo, concretada, não é assim, porque é uma instalação provisória. Mas, por incrível que pareça, entrou o vento, a tenda começou a fazer vela, começou a levantar. Ela levantou no ponto, aí o vento parou, ela bateu no chão, ela enforcou. Por incrível que pareça, não danificou um monitor de plasma, que naquela época era caríssimo. Quer dizer, ela caiu no meio, que era no espaço onde as pessoas passavam. Você vê, o cara passou, meia hora depois teve a ventania derrubou a tenda caiu, mas não danificou o monitor. Ou seja, coisa de abençoado mesmo. Né? Como a gente estava falando, né, de várias coisas de produção, né? Assim, na minha opinião, tem coisas que não pode faltar na produção. Né? Primeiro, pessoal de limpeza, né? Rádios e um local de produção, né? Ou dependendo do evento, lá uma estrutura de octanorme, ou um escritóriozinho, um quartinho, tem que ter o local da produção. Isso é o que eu acho. O que você acha que não pode faltar na produção? O que não pode faltar é espaço para você poder trabalhar com conforto, porque um evento, na hora que ele está acontecendo, seja na montagem, seja na realização propriamente dita, é um ritmo de trabalho muito intenso. Se você não tiver um espaço onde você possa ter as suas coisas lá, seu computador, o lugar para carregar o seu rádio, para guardar a sua mochila, se você não tiver isso organizado, isso pode vir a gerar um problema, porque isso vai gerar uma desorganização. Você vai ter que fazer improvisos. E quando você começa a improvisar, a chance de dar algum tipo de problema aumenta. Então, você tem que ter uma base de produção estruturada para você poder trabalhar e ter as suas coisas lá. Se você tiver condições de ter uma base de produção grande, melhor. Mas, se não tiver condições de ter uma base grande, seja porque não tem um local adequado, seja porque o espaço não tem o tamanho necessário, mas você tem que ter alguma coisa. A base de produção é fundamental. E uma boa alimentação. Você tem que ter alimentação, água, base de produção. E se for fora da sua cidade natal, que você tenha que estar fazendo um evento itinerante, viajando, tem que ter uma boa cama para dormir, né? Com um chuveiro bom para você tomar um banho. Você tem que ter as suas condições mínimas de trabalho para você poder até render. É claro que a gente já passou perrengues, é claro que a gente já foi para lugares que não tinha nada disso, mas acaba acontecendo do mesmo jeito. Mas isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, é comida, bebida e um bom local de trabalho. E a gente já falou nisso, né? Mas eu acho que não especificamente. O que você considera muito importante na produção entre o cliente e o produtor, né? A gente já falou que é a transparência, a confiança, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de ou exemplificar ou de falar sobre a importância do relacionamento entre o cliente e o produtor? Na verdade, é a consciência de ambos de que estamos todos ali para realizar uma coisa que é conjunta. Né? Um trabalho não é um trabalho de é um trabalho de uma equipe. Essa equipe tem a equipe de produção e tem o cliente, que é o consumidor final, que também quer fazer que o seu produto apareça, até porque ele vai colher dividendos em função disso. Mas é ter a consciência que ninguém ali quer derrubar ninguém. Todos estão ali imbuídos do mesmo objetivo, de fazer o melhor possível para o sucesso do evento. E isso, é claro, que envolve parceria, confiança, principalmente essas duas coisas, e organização. Né? A gente fala muito que evento ao vivo, tudo acontece ao mesmo tempo, e que a gente tem que ter as cartas na manga, plano B, B e C. Em todo evento, você sempre imagina um plano de risco, um plano de contingência?
Sim, sim, a gente tem que sempre estar preparado para esse tipo de situação. Assim, é importante que você tenha como dizer, não é tranquilidade, mas que você saiba que você se preparou da melhor forma possível e que você tem um plano de contingência que te permita agilidade na hora de você solucionar o imprevisto. Então, o planejamento é fundamental. E as cartas na manga vêm da experiência de cada um, né? A gente sempre se organiza com o evento, o plano B, a gente tenta imaginar as situações que podem acontecer, que podem vir a dar errado, e a gente tenta se calçar da melhor forma possível. Às vezes, a gente vai conseguir resolver num prazo em que as pessoas que estão ali não vão perceber, às vezes não. São coisas que acontecem, né? E isso vai depender muito também da experiência de cada um. Basicamente é isso. Uma coisa que algumas pessoas não acham, né? Mas eu acho, o evento nunca acaba quando o término do evento, para mim, é só na desmontagem. Algumas pessoas acham que é quando acaba o evento, né? Teve a montagem, realizou o evento, acabou o evento, as pessoas falam, maior sucesso, foi tudo ótimo, maravilha, mas a gente tem a desmontagem, que eu acho que é uma coisa que pode, no futuro, né, ou no próximo trabalho, te prejudicar, porque a desmontagem foi mal feita, porque geralmente a gente está fazendo isso no local, esse local tem lá os protocolos de entrega, né? A entrega tem que estar sempre do jeito que foi recebido, né? Tem que estar, não pode estar nada quebrado, tem que estar muito limpo, não pode deixar restos da montagem. Então, uma coisa que eu me preocupo muito também é com a desmontagem. E eu sempre alerto, quando eu estou trabalhando em equipe, para a gente ver isso, né? Essa desmontagem como parte do evento. Não como, o evento acabou, foi um maior sucesso, o cliente saiu feliz. Mas o cliente pode ter um problema mais tarde, porque às vezes não é você que contrata o local, quem contrata é o cliente, e a reclamação não vem para você, vai para o cliente voltar para você. Fala, pô, o cara me ligou aqui dizendo que deixou o lugar sujo, quebrou lá a lâmpada, quebrou um pedaço da parede, quebrou isso, quebrou aquilo, o chão está furado. Então, assim, quais observações você faz para a desmontagem de um evento? Assim, primeiro, eu vejo o término do evento de duas formas. Tem o término do evento para o cliente, que é quando acabou a apresentação, seja da marca dele, seja do produto, e foi um sucesso, porque isso aí é visível, na hora você vê. Então, para o cliente, acabou ali, foi um sucesso. Depois tem a parte que o cliente vai sair para comemorar. Às vezes você está envolvido nisso, faz parte do seu trabalho, porque já foi contratado lá atrás. Às vezes não. Então, nesse sentido, o evento foi um sucesso, mas não acabou porque o cliente ainda vai comemorar. E aí tem os excessos que podem acontecer e você tem que estar preparado para, se precisar, socorrer ou se precisar resolver possíveis problemas. Isso é no âmbito do cliente. No âmbito do evento propriamente dito, tem tudo isso aí que você falou. Tem a parte do espaço onde esse evento foi montado, que tem que ser entregue da mesma maneira em que você recebeu. Caso contrário, tem as multas e penalidades contratuais que assinou, e tem a parte também do fornecedor. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Foi montar o lançamento da fábrica da General Motors lá no Rio Grande do Sul. Então, tinha assim, vários monitores de TV espalhados. E a cenografia também tinham vários mobiliários. Mobiliário de cenografia de evento, normalmente ele é oco. Então, o fornecedor... E na desmontagem é aquilo, né? Todo mundo quer ir embora o mais rápido possível. Então, é todo mundo correndo. E aí a gente até brinca dizendo, a pressa passa e a merda fica, né? Então, você tem que organizar a desmontagem. Porque se for cada um da sua cabeça fazendo as coisas, o risco é maior. Não só para o espaço, de danificar alguma coisa do espaço, como até mesmo do próprio cliente. Um fornecedor, o cara da luz está tirando a luz, mas aí bateu na caixa de som, a caixa de som caiu, quebrou, você que vai pagar.
produção que paga. Então, você tem que organizar direitinho. Ó. A desmontagem, o cronograma de desmontagem é assim, vai entrar primeiro desmonta a luz, depois desmonta som, depois desmonta cenografia. Você tem que organizar. E se você não organizar, a chance de dar algum problema é grande. E fora possibilidade também de perda, né, para não dizer outra coisa, roubo, né? Esconderam uma série de monitores debaixo dos cubos e dos sofás ocos. Aí o cara da informática ficou doido. Porra, Guilherme, mas está faltando aqui 20 monitores. Assim, como que 20 está faltando 20 monitores? Cara, monitor não tem perna, não saiu correndo aí, não. Está aqui, vamos procurar. Não, mas eu já procurei. E a gente realmente ia procurar, até que, pô, eu andando para desabafar, chutei um cubo. Quando eu chutei um cubo, bateu. Eu falei, opa, que porra é essa aqui? Fui levantar o monitor. Aí eu, desgraçado. Aí, galera, vamos levantar as coisas todas que os monitores estão debaixo dos móveis aí. O pessoal esqueceu, botou o móvel em cima. É claro. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que, se você não organizar, depois a conta chega, né? Então, a desmontagem é fundamental também, principalmente para o produtor e para a impressão que fica, né? Que claro. Você vai deixar, seja para o espaço, em que, pô, caramba, pô, essa empresa aí, pô, entregou o espaço bonitinho, limpinho, organizado, não teve perda, ou a perda que teve, pô, não foi culpa dos caras, mas o cara pagou. Seja para o fornecedor, pô, o cara organizou direitinho, falou que eu ia entrar desmontando 10 horas da manhã, eu realmente entrei 10 horas. Enfim, é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para o fornecedor, é bom para o espaço e é bom principalmente para o contratante, que não vai receber nenhum telefonema na madrugada. Tá. Eu acho que a gente passou por todas as fases, né? Quase um passo a passo de um planejamento e de uma realização de um evento. Agora tem não sei se é a parte principal, mas acho que a parte eu acho preocupante é a prestação de contas. Sim. Né? Que, né, a prestação de contas que você tem que ali saber se você vai dar um bom lucro para o seu cliente é a produtora, né, que te contrata, ou se você vai ter algum prejuízo, ou se você gastou além do que você planejou lá atrás, no orçamento, no cronograma e tudo. Essa prestação de conta, como é que você acha que, não que deveria ser feita, mas como é que você acha que deveria ser controlada? Isso você só controla no final? Ou você deve vir controlando desde lá do início para saber se você vai estourar, se não vai estourar, se você tem que economizar aqui, se tem que economizar ali, se você contratou um serviço, esse serviço não foi bem realizado, você vai ter que descontar, você vai ter que tirar. Como é que você vê essa prestação de conta? Então, eu vejo de duas formas, né? Porque normalmente são duas prestações de conta. A primeira é a prestação de conta dos fornecedores, que isso que é relativamente tranquilo, porque está tudo no contrato. Então, é apresentar nota fiscal, tem um cronograma de desembolso que o financeiro normalmente organiza junto ao fornecedor. Esse cronograma de desembolso da agência ou da produtora para o fornecedor, normalmente ele é casado com o cronograma de desembolso do cliente para a agência, né? Então, o cara vai recebendo, vai dando nota fiscal, vai conciliando. Essa parte é tranquila, porque não é claro, né? Numa agência maior não é a produção que faz, é o financeiro. Numa agência menor, você até faz, mas passa sempre na mão do dono, que é quem assina o cheque. Ele só vai assinar o cheque se chegar a nota. Então, quanto a isso, não é problema. O grande problema, onde dá problema, é na prestação de contas de coisa miúda, que depende de nota fiscal, combustível. A verba de produção, né? A verba de produção. Por quê? Porque tem sempre um espertinho que enfia lá o que a gente chama de uma espinha. E essa espinha, se você não tiver controle e não ficar em cima desde o início, ela pode assumir um volume que possa comprometer o teu resultado. Mas, normalmente, né, pelo menos, como fico ali em cima, né, eu delego normalmente para alguém da produção, da minha confiança, segura as notas aí, está aqui o dinheiro, só paga se tiver nota fiscal, não aceita recibo, qualquer dúvida que você tiver, não paga, manda vir falar comigo,
porque no final das contas quem vai ter que responder sou eu, né? E assim, as perdas que eventualmente aconteçam vai depender da tua organização no teu cronograma de desmontagem. Onde dá perda, normalmente, é ou na montagem ou na desmontagem. Na montagem, por quê? O cara botou lá um refletor, não botou um cabo de segurança, a garra não sustentou, o refletor caiu, quebrou. A gente vai averiguar. Pô, mas por que caiu? Ah, caiu porque a garra não aguentou. Pô, mas a garra não aguentou. Esse é problema seu, não é problema meu, não tem que pagar teu refletor. Sua equipe que não montou direito. No final lá, na desmontagem, se você não organizar, pode dar problema. Porque você vai estar todo mundo ali querendo ir embora o mais rápido possível, tirar o seu, e você tem ali, às vezes, contratado carregadores que são pessoas que não têm assim não têm a formação suficiente para perceber a delicadeza ou não de um determinado equipamento. O cara é carregador. Você fala para ele, carrega aquilo ali dali, do A para o B, ele vai carregar do A para o B. Agora, você tem que conversar com o cara, orientar, olha, tem algumas coisas que você vai carregar, são equipamentos assim, ó, quando chegar esse momento eu vou estar aqui do seu lado, vou falar para você, ó, carregar com cuidado. Então, você tem que organizar. É onde dá os problemas, é na montagem, na desmontagem e na verba de produção. Verba de produção, você resolve filtrando e sendo rigoroso no aceitar ou não de notas fiscais do terceirizado, que normalmente é alimentação ou combustível, ou alguma coisa que tenha comprado de material de consumo, e na montagem e na desmontagem, de acidente. Porque, fora isso, está tudo meio que conciliado, né? Não tem grandes problemas, não. Mas, às vezes, dá. Às vezes dá. Pô, já várias vezes, em desmontagem, o cara está desmontando o refletor, passou na caixa de som, o cara ligou a caixa de som, vai estourar a lente do refletor. Isso já aconteceu. E aí, quem é que paga? Por que o cara passou com o refletor ali na hora? Quem que deixou o cara ali fazendo um teste na caixa de som? Aí já começa o que a gente chama de BO, né? O boletim de ocorrência. Mas sempre tem alguma coisa ou outra, isso aí é normal. A gente, com a experiência que a gente tem, na hora de elaborar o orçamento, a gente sempre destina lá uma linhazinha lá para perdas e BOs. Então, normalmente isso não compromete, mas você tem que ficar em cima. E, cara, eu acho que a gente, nesse tempo todo, eu acho que a gente já esmiuçou tudo que é de uma produção. Eu acho que a gente já fez realmente um passo a passo, desde lá da reunião do briefing, da contratação, até a prestação de conta final, com os pagamentos dos fornecedores, que já não é mais com a produção, né? Já é encaminhado lá para o financeiro resolver. Eu acho que aí a gente fecha esse passo a passo, né? Eu posso dizer que é o passo a passo ou as fases de uma produção. Você gostaria de acrescentar mais uma coisa para a gente fazer esse fechamento? O que eu quero acrescentar é o seguinte: espero que eu tenha contribuído aí. Eu sou uma pessoa, eu sou muito, às vezes, eu sou objetivo, mas às vezes eu me empolgo, falo demais. Espero que eu tenha contribuído aí no esclarecimento das dúvidas do que seria o passo a passo de um evento. Valeu, Gui. Pô, muito obrigado, Gui. Grande Valeu, abraço. Ricardinho. Tamo junto. Tamo junto.